Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, eu sou Ademir Amadeu, faço parte do Instituto Regina Coeli, aqui da cidade de Jaú, interior de São Paulo, e mais uma vez estou aqui com vocês para tratarmos de uma nova etapa dentro do Instituto Regina Coeli. Diante das necessidades que temos visto mundialmente e diante das necessidades daquilo que o dever de católico nos impõe, começaremos agora uma nova playlist no nosso canal no YouTube relacionado à defesa da vida, especificamente ao combate da cultura da morte. A princípio, havíamos pensado em fazer um curso. O grande problema é que quando falamos de curso, envolve começo, meio e fim. E como as questões relacionadas à defesa da vida são questões que não terminam, porque a todo momento tem alguém ameaçando a vida, a todo momento tem alguém ameaçando os inocentes, acabou que decidimos não fazer um curso, mas fazer uma playlist que se chamará Cultura da Morte, onde nós trabalharemos todos os temas relacionados à cultura da morte. Então nós teremos vídeos que falarão sobre a história da cultura da morte, e esses seguirão um padrão, uma formalidade, e nós teremos vídeos também tratando sobre aspectos atuais da cultura da morte. Recentemente nós tivemos aqui no Brasil a DI 5581, que tratou do aborto em caso de microcefalia, de diagnóstico de microcefalia em razão de contágio de Zika vírus. E por essa razão, nós gravamos alguns vídeos e orientamos algumas pessoas para que gravassem esses vídeos também. Então são temas atuais, são temas recentes que pedem a atuação cristã, a atuação católica de defesa da vida. Então nós trataremos em uma vertente histórica e nós trataremos também em uma vertente mais atualizada. E nós veremos que tanto a parte histórica quanto a parte atual, elas acabam se entreligando, uma vez que aquilo que é parte histórica e é toda a parte teórica, reflete naquilo que nós vivemos hoje em dia. Nesse sentido, eu quero expor para vocês o que nós trabalharemos em todas essas aulas e em todos esses aspectos relacionados à cultura da morte. Nós falaremos sobre o surgimento da cultura da morte, os agentes que estão por detrás da cultura da morte. É bastante comum nós encontrarmos, quando se trata desse tema, a Fundação Rockefeller por detrás dessa situação, a Fundação Ford e muitas outras fundações. Aqui nós trataremos dessas fundações também, inclusive é tema de hoje, e nós trataremos de outras fundações, outras associações, outras pessoas que estão por detrás da cultura da morte, que são tão importantes quanto, principalmente enquanto teóricos da cultura da morte. Nós trataremos da cultura da morte no Brasil, mais tarde, a princípio falaremos do início da cultura da morte e depois como ela chegou no Brasil, por volta de 1990, formalmente, com um primeiro projeto de lei a respeito do aborto na cidade de São Paulo. Trataremos dos principais expoentes da cultura da morte no Brasil, ou seja, quem são as pessoas aqui do Brasil que falam sobre a cultura da morte, que são financiadas por mecanismos internacionais sobre a cultura da morte. Falaremos sobre a atuação da cultura da morte até 2020, ou até quando esses vídeos durarem, o modo de atuação, o modus operandi da cultura da morte, a igreja e a cultura da morte e, como já dito, atualidades. A grande questão que me interessa aqui e que penso ser fundamental, a grande preocupação de minha parte, e penso ser isso o fundamental, vai ser em fundamentar tudo aquilo que falo, de modo a demonstrar que nada é inventado por mim. Pelo contrário, são temas e são questões e são situações que estão presentes na internet, estão presentes em livros, estão presentes em artigos científicos que qualquer pessoa de boa intenção pode muito bem pesquisar e chegar às próprias conclusões. Enquanto conversava com as pessoas
do Instituto Regina Coeli a respeito do tema, eu brincava com eles e dizia que o tema seria não acredite em mim, não acredite em mim, mas leia as próprias fontes daquilo que estou falando e chegue às suas próprias conclusões. Digo isso porque, repito, a minha preocupação vai ser em fundamentar aquilo que digo. Então, ao falar a respeito de uma fundação, a respeito de alguma família internacional, a respeito de alguns temas que nós estamos tratando aqui, eu me preocuparei em deixar as fontes daquilo que estou tratando. Bom, nesse sentido, a intenção não é defender de modo idolátrico posições, não é defender de modo fanático, dotado de paixões, certas posições, mas é demonstrar racionalmente por que certas coisas são e por que certas coisas não são, e por que nós, como católicos especificamente, se tratando do Instituto Regina Coeli, Instituto Rainha do Céu, devemos defender a vida. Este é um tema importante, e aqui começam as razões desta playlist, começam as razões deste trabalho. É importante porque a defesa da vida é um dever de todo mundo, sobremodo para nós que somos cristãos. Aqui vocês podem ver a imagem de São João Paulo II e tenho junto de mim também a imagem de Venerável Pio XII, uma encíclica do Papa Pio XII. E quis trazer justamente a imagem de São João Paulo II e a relíquia do Papa Pio XII, porque eles são dois grandes pilares da defesa da vida. A cultura da morte, ela tem uma data de começo. Formalmente ela começa em 1952. Mas se estudarmos o que fez com que surgisse a cultura da morte, perceberemos que ela surgiu coisa de 50, 60, 70 anos antes. E alguns papas já começaram a denunciar certos abusos. O Papa Pio XI tem um grande trabalho em relação a isso. Papa Pio XII tem um grande trabalho em relação a isso. São João XXIII tem um grande trabalho em relação a isso. São Paulo VI também. São João Paulo II, o responsável por denominar aquilo que nós entendemos de cultura da morte. Coisas que eu falarei com mais calma. Bom, por direito natural, esqueci de falar, é também o tema que nós iremos tratar. Nós trataremos também de aspectos jurídicos nesse trabalho, para que as pessoas que tiverem acesso compreendam os mecanismos jurídicos que algumas associações, que algumas instituições estão tomando. Bom, por direito natural, é dever de todos defender a vida inocente. E quando me refiro ao direito natural, eu quero dizer que toda pessoa, no pleno uso das suas razões, seria capaz de perceber, independentemente da fé, independentemente da crença, pelo simples fato de direito natural, pelo simples fato da razão natural mostrar que é dever de todos a defesa da vida inocente. São João Paulo II, em um discurso dado no ano 2000, ele diz que para os cristãos esse é um dever sobrenaturalizado, uma vez que pela nossa fé nós temos um dever superior de defesa da vida. Não podemos ser omissos quanto a isso. E é por essa razão que peço uma intercessão especial a São João Paulo II. Porque foi ele o Papa responsável por denunciar as façanhas globalistas, isso em 1995. E foi ele que, na encíclica Evangelium Vitae, traz o nome Cultura da Morte. Faço a questão de citar a encíclica Evangelium Vitae, número 95, diz São João Paulo II: Comportai-vos como filhos da luz, procurai o que é agradável ao Senhor, e não participeis das obras infrutuosas das trevas, citando Efésios. No contexto social de hoje, diz o Papa, marcado por uma luta dramática entre a cultura da vida e a cultura da morte, importa maturar um forte sentido crítico, capaz de discernir os verdadeiros valores e as autênticas exigências. Urge uma mobilização geral das consciências e um esforço ético comum para se atuar uma grande estratégia a favor da vida. Todos juntos devemos construir uma nova cultura da vida. No mesmo sentido, quando falamos de cultura da vida, de direito natural, não podemos passar em branco sem citar no começo desse nosso trabalho Santo Tomás de Aquino, que chama os 3 princípios básicos de direito natural que todos nós temos o dever de defender: a verdade, a família
e a educação dos filhos pelos pais. No mesmo sentido, Bento XVI, num discurso no parlamento alemão, declarou que todo cristão deve se preocupar com a defesa da vida, da concepção à morte natural, o direito dos pais em educar os filhos e o matrimônio natural tal qual fora feito. Nesse sentido, São João Paulo II, na outra encíclica, Familiaris Consórcio, essa de 1981, no número 44 diz: o dever social das famílias é chamado ainda a exprimir-se sob forma de intervenção política. As famílias devem, com prioridade, diligenciar para que as leis e as instituições do Estado não só não ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os seus direitos e deveres. Em tal sentido, as famílias devem crescer na consciência de serem protagonistas da chamada política familiar e assumir a responsabilidade de transformar a sociedade. De outra forma, as famílias serão as primeiras vítimas daqueles males que se limitaram a observar com indiferença. O apelo do Concílio Vaticano II para que se supere a ética individualista tem também valor para a família como tal. Defesa da vida, defesa da família, defesa da verdade. Nesse sentido, todos nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, por direito natural, teríamos o dever de defender a vida. Diz o Papa que, como cristãos, como católicos, esse dever é sobrenaturalizado e, portanto, devemos defender a vida, devemos defender a família e devemos defender a verdade. Afirma Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, autor do livro Cultura da Morte, o grande desafio da Igreja, que será uma das bibliografias desse trabalho, além de outras que citarei conforme os encontros forem passando, que nós não podemos confiar apenas na diplomacia do Vaticano, pois a guerra que nós vivemos hoje, a guerra da luta contra a família, da luta contra a verdade, da luta contra a vida, é uma guerra fria. E a atitude católica é se posicionar e combater, não dando espaço aos que querem destruir o homem, imagem e semelhança de Deus. Este trabalho, então, abordará, como já dito, os aspectos históricos, os aspectos atuais, juntamente de uma visão do magistério católico a respeito de verdades que são fundamentais e que precisam ser ditas. Papa Pio XII, Papa Pio XI, São João XXIII, São Paulo VI, Bento XVI, Papa Francisco, são todos papas que denunciam e que denunciaram a cultura da morte, os aspectos atuais que atentam contra a vida, que atentam contra o direito natural. Por essa razão, afirmo mais uma vez que este trabalho compreenderá todos esses assuntos. E desde já quero consagrar a Santíssima Virgem Maria, Senhora do Carmo, quero consagrar a São João Paulo II, quero consagrar a São João XXIII, quero consagrar ao Venerável Pio XII, para que este trabalho seja um trabalho frutuoso e para que cada tema aqui trabalhado seja um tema de luz na vida de muitas pessoas, das pessoas que forem ter acesso a ele. Bom, feitas essas considerações, o primeiro tema que nós iremos tratar no início desse trabalho, me refiro como trabalho porque não é um curso, mas pode ser que em alguns momentos eu fale curso, né? É o início da cultura da morte. Como dito, a cultura da morte, formalmente, nós poderíamos dizer que ela começou em 1952, com um Conselho Populacional fundado nos Estados Unidos, com a união de 26 demógrafos, juntamente de John Rockefeller III. Contudo, alguns aspectos preliminares precisam ser elucidados aqui. Para que se chegue às conclusões necessárias, a primeira bibliografia que eu gostaria de citar é o site rockfound.rockart, que nós deixaremos na descrição deste vídeo, que é um site da Fundação Rockefeller, onde tem todos os documentos, desde a constituição da Fundação Rockefeller até a sua existência hoje. Nesse site vocês poderão encontrar as coisas que trarei aqui agora. Bom, é necessário falar que a cultura da morte surge no final do século XIX e no início do século XX. O personagem é o Sr. John Davison Rockefeller I.
John Davison Rockefeller I era o bilionário do petróleo. Ele, junto do seu irmão William Rockefeller, abriu uma companhia que foi a companhia que deteve o monopólio do petróleo à época, final do século XIX, início do século XX, que é a Standard Oil Company. John Rockefeller aposentou-se aos 40 anos de idade, de tão rico que ele era, de tanto dinheiro que ele conseguiu, e ele era um protestante e era bastante influenciado por um homem chamado Frederick Gates. Frederick Gates era um pastor e Frederick Gates foi o responsável por administrar a fortuna de Rockefeller I, que havia se aposentado aos 40 anos, né? E esses acontecimentos, né, ele se aposentou com 40 anos, então desde 1901 o Frederick Gates tomava conta da sua fortuna. Ele era batista, um protestante batista, e havia lido um livro chamado O Evangelho da Riqueza. Esse livro foi escrito por Andrew Carnegie. No século XVIII, Andrew Carnegie ficou conhecido como o bilionário do aço. Então nós temos o bilionário do aço, que por meio de um livro acabou influenciando o bilionário do petróleo, né? E nesse livro, O Evangelho da Riqueza, a frase principal que ficou na cabeça de Rockefeller I era que um rico não pode morrer rico. Nesse sentido, Rockefeller I começa a fazer, influenciado por Frederick Gates, como já dito, que administrava sua fortuna, um pastor, começa a fazer vários trabalhos relacionados à caridade, trabalhos relacionados ao auxílio de outras pessoas. E no desejo de filantropia, auxiliando vários locais, ele funda, em 1913, a conhecida, chamada hoje Fundação Rockefeller. E ele coloca seu filho, Rockefeller II, Rockefeller Jr., John Davison Rockefeller Jr., Rockefeller II, na presidência dessa fundação. Muitos trabalhos foram feitos nessa época relacionados à caridade, inclusive eu trouxe aqui, para comprovar as coisas que estou falando, a própria descrição do site do Hospital das Clínicas de São Paulo. O Hospital das Clínicas de São Paulo ele foi criado em 1915, fundado em 1915. E o investimento para o Hospital das Clínicas de São Paulo foi feito pela Fundação Rockefeller. Se você acessar o site do Hospital das Clínicas de São Paulo, colocar nossa história, você vai encontrar a seguinte descrição. A construção do Hospital das Clínicas foi planejada desde 1915. Com a assinatura de um convênio entre o governo do estado de São Paulo e a Fundação Rockefeller para a edificação da sede da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Ou seja, isso foi o que eles fizeram em São Paulo, além de tantos outros trabalhos caritativos. É o que disse, a princípio, parecia de verdade um trabalho caritativo, um trabalho altruísta. Foram vários investimentos em vários locais do mundo e tudo isso que eu estou falando está descrito, está gravado, está no site da Fundação Rockefeller, nesse site que vai estar aqui na descrição, que trata dos arquivos históricos da Fundação Rockefeller, né? O grande problema, e é o que nós veremos nos próximos encontros, é que essa questão do altruísmo por parte deles acaba por ser muitas vezes uma tentação que todos nós sofremos, no sentido de que nós constantemente temos pensamentos, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria tantas pessoas, se eu tivesse dinheiro, eu faria tal coisa, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria o mundo dessa forma. Acaba que muitas vezes as pessoas endeusam o dinheiro, colocam no dinheiro a capacidade de solução dos problemas, e acabam com um pensamento totalmente diabólico no sentido de que o mundo está errado, portanto eu, com o meu dinheiro, vou melhorar o mundo. Portanto eu, com o meu dinheiro, vou salvar o mundo. Não estou dizendo que esse foi o pensamento de Rockefeller I, não estou dizendo que esse foi o pensamento altruísta que surgiu na época, não estou dizendo que esse é o pensamento que todo mundo tem, mas é uma grande tentação que muitas pessoas sofrem e que todos nós corremos o risco de sofrer. Vemos o mundo constantemente assolado e agora nós temos a pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, e passa pela cabeça, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria os hospitais, se eu tivesse dinheiro, eu investiria em tal lugar, faria tal coisa, como se nós, por meio do dinheiro, pudéssemos salvar ou sanar todos os problemas do mundo. E nós esquecemos que o mundo gira em torno de uma providência de Deus e que até mesmo o mal serve para o bem daqueles que amam a Deus. E meditar e pensar a respeito da providência de Deus é algo que dificilmente acontece. Pensamos que o altruísmo, pensamos que
a filantropia e que esses trabalhos são suficientes. Esquecemos-nos da caridade, que é o trabalho feito por amor a Deus, e pensamos que o financeiro, e tão somente o financeiro, é capaz de salvar o mundo. Repito e falo várias vezes dessas coisas, porque é necessário para a nossa meditação. Nós veremos nos próximos episódios que aquilo que surgiu como um trabalho caritativo é um dos responsáveis hoje por aquilo que entendemos como cultura da morte, por aquilo que vimos que trata da eugenia e por tantos outros aspectos que acontecem hoje no mundo que nós trabalharemos aqui. Bom, esse então foi o nosso primeiro encontro. Gostaria de pedir que compartilhassem esse vídeo, que compartilhassem no Facebook, no WhatsApp, que mandassem para os seus amigos, que também se inscrevessem no nosso canal do Instituto Regina Coeli e ficassem por dentro dos nossos trabalhos. O Instituto Regina Coeli pretende abrir uma escola católica na cidade de Jaú e por essa razão nós estamos com muitos e muitos trabalhos, muitos e muitos apostolados, muitas novidades vêm por aí. Mas é necessário também nesse tempo que nós combatamos, juntamente dos nossos outros projetos, a cultura da morte, sendo católicos e vivendo plenamente a cultura da vida. Que Deus abençoe.